Pessoal, então, bom dia para vocês. Eu já estou de volta aqui na escola. Pessoal, eu coloquei lá no grupo as pessoas que me enviaram a tarefa, tá? Só vou fazer uma pequena ressalva. Vocês sabem do horário, né, gente? O horário para entregar. Ontem eu recebi uma tarefa à noite. Vocês já sabem que o horário, qual que é o horário de vocês, é até as 5 da tarde, né? Para enviar, tá? Só vou dar mais esse alerta aí para vocês. Mas já coloquei lá no grupo, então, quem me enviou a tarefa, tá? Muita gente faltou, tá? Muita gente faltou de entregar a tarefa. Tempo teve para fazer. E se não entendeu, tinha que ter me perguntado, tá? Vocês têm meu número de telefone, então vocês tinham que ter me perguntado. Meninos de casa, eu vou passar a pauta aí para vocês. O pessoal que está aqui na sala já copiou. Um pouquinho. Recebi, Adriane. Essa é a pauta de hoje, então, tá? A gente vai trabalhar com os povos na apostila da página 38 até a página 44, e hoje não vai ter tarefa, tá? Outra coisa, pessoal, que eu estava lembrando aqui que a tia Kézia me falou não só para mim, né, para todos os professores. Vocês se recordam, né, que algumas semanas atrás ela pediu o caderno de vocês, né? A maioria trouxe o caderno, só que eu vou falar, hein, gente, que vergonha, porque muitos de vocês nem a pauta não colocam no caderno. Então, vocês estão fazendo o que na aula que não coloca nem a pauta? Isso é o mínimo, tá? Então, pauta faltando. Nenhum dia a gente deixa de passar pauta para vocês. Então, vamos começar a se atentar, gente, são pequenas coisas. Vocês estão perdendo pontuação por bobeira e por preguiça. Isso é preguiça. Prof, pode colocar na foto de novo? Eu não terminei ainda de copiar. Tá, vai ter que ser mais rápido, tá? Vai dar para ficar toda vez, né, 10 minutos para escrever uma pauta. Terminei, prof. Tá. Então, vamos começar, pessoal. Peguem o livro de vocês, então, aí na página 38. E vamos começar a nossa aula, então, tá?
Hoje, então, a gente vai falar sobre os povos oceânicos, tá bom? A gente já falou aí dos povos do continente asiático, que foi o nosso último tema, né? E teve até uma tarefa para vocês ali a respeito disso. E também a gente já falou do povo europeu, tá? E a gente destacou bastante a parte da idade, né? A parte de idade do povo europeu, porque eles estão envelhecendo, né? Vamos falar assim que o continente europeu está envelhecendo mais do que os outros, tá? Eles têm mais populações idosas do que outros continentes, tá bom? Então, agora a gente vai falar aí sobre o povo oceânico. Lá na página 38. Ele coloca ali, ó, talvez a grafia do título possa causar certa estranheza, mas não está errada. Os habitantes da Oceania são denominados oceânicos, tá? Gente, é aquele gentílico, lembra que a gente já aprendeu sobre isso? Quem nasce no continente americano, na América, é americano. Quem nasce na Europa é europeu, tá? Então, quem nasce lá no continente da Oceania é oceânico, tá? Então, esse é o gentílico. É a maneira com que você se denomina, ou denomina aquele tipo de população que nasceu naquele local, tá? Os habitantes da Oceania, então, são denominados oceânicos, e como o próprio gentílico remete, são povos com forte ligação com o mar, reflexo de um continente que apresenta muitas ilhas, tá, gente? Essas ilhas que a gente está vendo aqui nesse mapa são as maiores, tá? Só tem centenas, tá, gente? São centenas de ilhas espalhadas ali na Oceania. A gente vai ver algumas delas, né? Algumas aí as que são as maiores, tá? A Oceania é conhecida como novíssimo continente, pois a colonização pelos europeus é recente, e conforme vamos estudar mais adiante, assim como em outros locais, antes da colonização, as ilhas do continente e mesmo a Austrália já eram habitadas havia muitos anos por povos nativos. A gente também vai ver os povos nativos, que são chamados de aborígenes, tá? A gente já vai ver isso daí também. Aí, ao lado, a gente tem uma cidadezinha lá, chama Picton, na Nova Zelândia, tá? Aquela foto ali. E aqui embaixo a gente tem um mapa, então, político da Oceania, tá? A gente vê aí o maior país deles, que é a Austrália, seguido ali da Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, tá? E depois as outras centenas de ilhas, tá? A gente tá vendo aí os nomes, como eu já tinha falado, das maiores dela, tá? Maior. A gente vai ver ali também que ela vai ter essas ilhas, né, elas vão estar agrupadas, vão estar regionalizadas, tá? Aí a gente vai ver quais são elas. Eu me esqueci, eu sei que é Polinésia, Melanésia e a Micronésia, tá? Então a gente vai ver essa junção depois aí dessas ilhas que foram reunidas, tá? Formando regionalização das ilhas, tá? Das pequenas ilhas que formam ali essas três regiões que eu falei para vocês. Aí, ele coloca ali, ó, a Oceania é o continente menos povoado, tá? E populoso de todos. Sua população total é de aproximadamente 40 milhões de habitantes. Só isso, tá? Menor que a população do estado de São Paulo. Tá? Então, ele é bem pouco mesmo populoso, tá? Nossa, mas ele é grande, né? A Austrália mesmo é enorme, né, gente? Só que na Austrália mesmo tem desertos enormes, né? E a gente sabe que a vida não é muito propícia nesses tipos climáticos, né? Pode ser o deserto gelado, como a gente já viu, e também pode ser esse deserto quente, como é o caso da Austrália. Lembrando, gente, que a Austrália, ó, se vocês virem aqui nesse próprio mapa, ó, ela corta aqui o Trópico de Capricórnio, né, passa ali por ela, tá? Então, a gente sabe que ela tá naquela zona climática mais quente, tá? Então, aí, por isso que é propício, às vezes, quase todo ano, gente, nessa região mais quente, onde tem áreas de deserto, e nas vegetações próximas, que ficam muito secas, né, quase todos os anos há aqueles incêndios, mas que não são causados de forma criminosa, tá? São incêndios
são causados de forma natural mesmo. Por quê? Porque a vegetação está muito seca e o sol é escaldante, tá? Então, isso daí acaba propagando um tipo de combustão espontânea, que eles falam, tá? Então, o fogo começa a pegar ali de forma espontânea. Os países mais populosos, então, da Oceania são a Austrália, com 24,4 milhões, a Papua Nova Guiné, com 8,2 milhões, e a Nova Zelândia, com 4,7 milhões. Gente, se vocês olharem ali a Papua Nova Guiné, ela vai dividir espaço com outro país ali, ó, tá vendo que ela está sendo dividida, ó, e aqui outro lado já é outro continente, tá? É a Ásia. Então, olha só, a Papua Nova Guiné, ela acaba dividindo aquela ilha, aquela parte daquela ilha ali com outra, tá? Eu só não me recordo qual que é, deixa eu ver se eu acho aqui, qual que é o outro país ali. Ah, eu acho que é, não é não. Peraí. Colocaram no chat Indonésia, professor. Indonésia? Eu acho que é Indonésia mesmo. É que aqui no mapa da Ásia não aparece lá em cima, ó. Ah, não, tá aqui embaixo, né? Deixa eu ver aqui. É da Indonésia mesmo, né? Que é um conjunto de ilhas, tá? Tá aqui embaixo, ó. É um conjunto de ilhas. Todos esses pedacinhos, esses fragmentos aqui, ó, e mais esse pedaço do lado da Papua Nova Guiné é a Indonésia, tá? Então, vamos lá. Aí ele fala ali, ó, mesmo com a maior população absoluta, a Austrália possui uma população relativamente baixa, cerca de 3 habitantes por quilômetro quadrado. É aquele negócio que eu falei para vocês, ela é muito grande, tá? É muito grande. Como que a gente faz essa conta mesmo? Pega o total da população e divide pelo total do território. Aí você vai ter quantas pessoas por quilômetro quadrado tem naquele local, tá? Nauru, pequeno país insular. Dá para vocês, deixa eu ver onde que tá Nauru aqui. Aqui, ó, é uma estrelinha bem aqui, ó, perto da linha do Equador, tá, ó. Aqui é uma das ilhas, Nauru. Pequeno país insular, possui cerca de 568 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Aí você vai ver por que tem tudo isso de gente lá, né? E na Austrália, que é maior, só tem 3. Por causa justamente do tamanho, tá? Nauru é uma ilha, né? A maior do continente, seguido por outro pequeno país insular chamado Tuvalu, com 373 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, aí a gente sabe porque esse número, né, ser tão grande, por causa do tamanho, então, da ilha, tá? Depois a gente tem ali a densidade demográfica, em 2015, no mapa aí da página a seguir, tá? Então, a gente vê ali, ó, por cor, né? A gente vê por cor. Quanto mais escuro, mais pessoas, então, vai ter, ó. O marrom escuro ali apresenta mais de 270 pessoas por quilômetro quadrado. O mapa, ele não mostra muito bem, né, as cores aí pra gente, tá? Mas a gente já sabe que Nauru tem, Tuvalu também tem, né? A gente viu na página anterior. Depois tem ali de 120 a 270, e aí vai clareando um pouquinho. Aí chega ali na Austrália com menos de 5, né, habitantes por quilômetro quadrado. Tá representado aí nesse mapa. Agora a gente tem a primeira atividade de hoje, a gente vai ter várias, né? A primeira de hoje, ele fala assim, ó, observando o mapa político, quais seriam os 3 países de maior extensão da Oceania? Maior extensão territorial, tá, gente? O maior é a Austrália. O maior deles é a Austrália. Tá, ele tá pedindo quais são os 3. Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Isso mesmo, tá, gente? Isso aí tá bem visível pra gente, né? São os 3 maiores em extensão territorial, a Austrália, que muita gente acha que a Austrália é um continente, né? Mas poderia ser, né, gente? Por quê? Porque por causa do tamanho, né? É igual ao Brasil. O Brasil tem tamanhos continentais. Se o Brasil quisesse um dia aí, né, sei lá, se formar num continente, eu acho muito pouco provável, né? Mas, pelo tamanho, a gente pode fazer essa comparação, tá? Então, aí, os 3 maiores em extensão territorial.
nós temos Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Ô, professora, Sim, a Austrália, então, é um país. O continente que ela fica é a Oceania. exatamente, Ítalo, tá? Achei que era o contrário. É um país que pertence ao continente oceânico, tá? É o maior país que tem lá, certo? É que, assim, às vezes, quando eles vão falar da Oceania, né, principalmente nos telejornais, só aparece a Austrália. Só aparece a Austrália, parece que os outros não existem, tá? Então, é muito comum a gente confundir a Austrália como sendo o continente oceânico, tá? É muito, muito, muito comum isso. Só que, assim, aí a gente está vendo que não é, tá? A Austrália é um país que pertence ao continente oceânico, certo? E é o maior país que tem lá, né? Também. Professora, Sim. essas ilhas aqui que está escrito, essa Nova Caledônia, essas coisas, tudo faz parte do continente oceânico? Não entendi. Onde que você viu escrito isso? Essas ilhas que está escrito aqui do lado da Austrália, tudo Sim, faz parte sim. do continente oceânico? Essas ilhas, Ítalo, são as maiores, tá? Na verdade, não é nem centenas, eles têm cerca de 1.500 ilhas, tá? A Oceania tem cerca de 1.500 ilhas. Essas que a gente está vendo aqui no mapa são as maiores. Tem outras minúsculas, né, que não aparecem aqui no mapa pra gente, tá? Mas todas elas pertencem. Gente, dá uma olhada, ó, nesse mapa, se vocês olharem, esse mapa mesmo da página 39, tá? Se vocês olharem com cuidado, vocês vão acabar encontrando algumas ilhas. Ó, tá vendo umas manchinhas? Tem umas manchinhas azuis, tá? Dentro aqui do oceano, a gente consegue ver espalhadas por dentro aqui do oceano. Todas elas são ilhas que pertencem ao continente oceânico, tá? Só que elas são bem menores, então aqui no mapa, ela não aparece pra gente, tá? Mas eles têm lá cerca de 1.500 ilhas, tá bom? Nem todas são habitadas, tá? Nem todas delas são habitadas. Agora vamos ali, gente, a questão número 2, tá? Aí ele fala assim, quais são as faixas de densidade demográfica da Austrália e da Nova Zelândia, respectivamente? Como que a gente vai saber disso, né? Gente, vamos olhar a coloração do mapa para poder responder, tá? Então, ali, ó, a Austrália, ela tem, em média, né, 5 habitantes, não é isso? Menos de 5 habitantes, que é o que está falando aqui na cor. E a Nova Zelândia, ela tem entre, cadê Nova Zelândia aqui embaixo? Ela tem entre 15 e 45 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, aí vai ficar o seguinte, ó, Austrália, com menos de 5 habitantes por quilômetro quadrado, não é isso que está mostrando o mapa? E Nova Zelândia, entre 15 e 45 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Nossa Senhora, minha cabeça tá muito doendo, meu Deus. Pronto, pessoas? Hã? Já. Na verdade, estou desde madrugada. E aí eu levantei, tomei um remédio, mas não tá, não. Tá piorando, parece. Tá doendo lá dentro do meu olho. E aqui, ó. Questão 3. A densidade demográfica da Papua Nova Guiné. Qual a densidade demográfica da Papua Nova Guiné? Vamos lá, pessoas. 15 e 45. De 15 a 45 habitantes por quilômetro quadrado. Gente, não pode esquecer. Porque senão, do que você vai estar falando? De 15 a 45 o quê, tá?
Então, de 15 a 45 habitantes por quilômetro quadrado. Aí ele fala o seguinte, ó, esse país faz fronteira com um país localizado no continente asiático. Consulte o mapa, a gente já viu isso, acabamos de ver. Qual que é o país, né, com que ele faz fronteira mesmo? Indonésia, né? Indonésia, tá? E, gente, se a gente for olhar lá atrás, que ele pede aqui para consultar o mapa da página 30 e 31, né? Para poder responder a densidade demográfica da Indonésia, tá? Também, que ele pede para colocar aí. Dá uma olhada lá atrás, vocês vão se espantar com o tamanho do tanto de pessoas. Acharam? Exatamente, tá? 120 a 270, né? 120 a 270 habitantes por quilômetro quadrado. Olha isso, gente. Enquanto engraçado que eles estão na mesma faixa, né? No bloco físico, eles estão no mesmo local. Só que daí divide ali, um passa a ser da Ásia e o outro da Oceania. Enquanto a parte da Ásia, que é a Indonésia, tem 120 a 270 habitantes por quilômetro quadrado, o outro tem bem menos, de 15 a 45 só, tá? Vamos lá. A questão 4, ele fala o seguinte, ó. No mapa político da Oceania, na página anterior, localize as ilhas de Nauru, Tuvalu, Fiji, Tonga e Samoa, tá? Faça um X sobre esses países e, em seguida, escreva os valores aproximados de suas coordenadas de longitude. Em seguida, analise os resultados obtidos. Pessoal, aí eu vou pedir para vocês circularem, tá? Não faz X, não, porque senão vocês vão riscar bem em cima do nome, tá? Então, achem, primeira coisa, vocês vão marcar nesse mapa aqui mesmo, tá? Ó, da página 39. Achem, então, essas ilhas aí, ó. A ilha de Nauru, Tuvalu, Fiji, Tonga e Samoa. Circula ela, tá? Circula cada uma delas, tá bem visível, né? Aí no mapa. E aí, ele pede o seguinte, aqui seria para fazer no caderno, mas eu vou dar uma ajuda aí para vocês, a gente vai ficar só sabendo, tá? Se quiser marcar aí do lado, não tem problema. Eu vou falar aqui as coordenadas, então, mas não precisa copiar não, tá? Ele fala assim, ó, Nauru, Tuvalu e Fiji estão entre as coordenadas de 165 graus este. Esse este, gente, quer dizer leste pra gente, tá? É que ele tá na forma em inglês, tá? Em inglês. Então, este e 180 graus. Gente, por que o 180 graus ele não tem leste, oeste, norte ou sul? Ele tá bem no meio. Ele é o marco zero, tá? É como se fosse a linha do Equador, ela também não marca 1 grau, 2, 3 graus. Ali também é zero. A linha do Equador é que divide o planeta em dois hemisférios, o norte e o sul. Mas o meridiano de Greenwich, ele também divide em dois hemisférios, não divide? Em oriental e ocidental, tá? Então, ele é o marco zero, certo? Os dois. Tanto a linha do Equador, como o meridiano de Greenwich. Por isso, que esses 180 graus, como que eu sei qual que é, então? Se ele é o meridiano ou se ele é a linha do Equador? A linha do Equador, gente, ela marca de 0 a 90 em cada parte do planeta. Vocês lembram disso? Deixa eu colocar aqui virado aqui para a tela. Isso aí era matéria de 6º ano, quando a gente viu as coordenadas geográficas, tá? Só vou simular para vocês, peraí. Vou apagar aqui, se esse fogo lá de trás vai também. Ó, a gente tem lá o planeta, então, certo? Primeiro, a gente tem, vou colocar a linha do Equador, tá? A linha do Equador que divide em hemisfério norte e hemisfério sul, tá? Só que a linha do Equador, ela é cortada por qual? Meridiano de Greenwich, não é isso? Agora,
Daqui, ó, daqui, da linha do Equador até aqui, eu tenho 90 graus. E aí, daqui para cá, eu também tenho mais 90. Daqui para cá, mais 90. E a mesma coisa aqui. Sempre a partir da linha do Equador, tá? Agora, quando eu falo do meridiano, da longitude, que é a longitude é o quê? Sempre em pezinho, tá? Ele vai medir tudo isso aqui. E aí vai dar 180 aqui, 180 aqui. Então, aqui, ó, quando eu falo de meridiano, eu sei que é assim, certo? Então, daqui para cá, ó, eu tenho 180 graus. Daqui para cá, eu tenho mais 180. Então, quando ele fala ali que ele deu 180 graus, eu já sei que ele está falando de longitude. Certo? Agora, quando ele já coloca ali para mim... Deixa eu só... A Maria Luísa está entrando. Agora, quando ele fala de leste ou oeste, aí eu já sei que ele está falando do quê? Da latitude, tá? Então, a latitude sempre deitadinha. E ela vai seguir a linha do Equador, tá? E a longitude sempre em pezinho, que vai seguir o meridiano de Greenwich, tá? Então, toda vez que ele vai falar em longitude, ele vai até 180, tá? 180. Agora, a latitude, ela sempre vai de 0 a 90, sempre. Agora, aí você vai ter que ver qual lado que ela vai estar, se ela vai estar no sul ou se ela vai estar lá no norte, tá? Olha, eu tô tão doida que eu tô procurando meu óculos e tá na minha frente. Professor, a senhora pode repetir essa questão do 4? A 4, repito. Tá, ele coloca ali então, ó, Nauru, Tuvalu. Eu vou colocar aqui na tela porque eu já fiz essa daí, tá? Espera aí só um pouquinho. Deixa eu ver qual que é. Aqui, ó. Essa daqui, tá? Pessoal que está aqui na sala, então a resposta ficou assim. Ficou Nauru, Tuvalu e Fiji estão entre as coordenadas, tá? De 165 graus e 80 graus, tá? 165 oeste e 180 graus. Já Tonga e Samoa estão entre as coordenadas de 165 oeste, tá? E 180 graus. Aí ele coloca assim, ó, embora próximos, estão em hemisférios diferentes e se situam perto da linha internacional de data. Gente, o que é a linha internacional de data? Por exemplo, aqui na frente, ó, eu tenho, ó, tá vendo essa linha aqui que marca 180 graus? Ó, aqui embaixo tá marcando. Quem que ela é? Essa linha de 180 graus. Vamos falar assim que ela é o espelho do meridiano de Greenwich, tá? O meridiano, se a gente for ver, ele vai estar lá atrás, no globo terrestre, tá? Então, ela é o espelho, ela é do outro lado do meridiano. Então, ela é chamada de linha internacional de datas. Por quê? Porque quando você atravessa ela já é outro horário. Lembra-se que o meridiano, ele também serve para a gente ver os fusos horários? Do seu lado direito, aqui está o meridiano, né? Aqui você vai falar o quê? Mais, né? Mais 1 hora, mais 2, mais 3, mais 4, e ele aqui é o 0. Depois para cá, menos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até chegar no 12, tá? Por que só 12? Porque 12 mais 12 é 24, que dá 24 horas, certo? Então, para lá tem mais 12, mais horas, né? Sempre aqui do meio é o marco 0, tá? Então, 0, né? 0 hora. Ou aí depois, a partir do meridiano, você vai contar, se for do lado direito, mais 1 hora a cada 15 graus, tá? Vai ser linhas ali de horário chamada em graus, tá? Ela vai estar separada em graus. Nesse caso, ela está separada de 15 em 15. E a mesma coisa do lado de cá, tá? Do lado de cá. Daí é menos, ó. O Brasil está desse lado aqui, ó. Então, se a gente for levar em consideração o horário, né?
do meridiano de Greenwich, a gente tem, acho que se não me engano, 4 fusos horários no Brasil. 4 fusos. Por que aqui em Mato Grosso do Sul é 1 hora menos que São Paulo? Porque lá eles estão primeiro que a gente. Eles estão mais próximos do meridiano. Então, lá é menos 1 hora. Para a gente, é menos 2 em relação ao meridiano, mas em relação à primeira hora é 1, não é? Então, por isso que dá menos 1 hora, tá? O último local no Brasil, que é o 4º fuso horário, é lá no Acre. Aí ele vai aparecer aqui, ó, no 4, tá? No 4. É que assim, que vocês não lembram mais. E quem que trabalha no 12, no 4 de lá? Então, olha só, aqui a gente já consegue ver, no caso, o 12, que seria, né, lá no final, que é o antimeridiano. É o antimeridiano, porque o meridiano de Greenwich está aqui. Quando você dá a volta nele, lá atrás, vai estar o quê? O antimeridiano. Que é a linha dele, mas ela vai estar lá atrás, né? Vai estar lá atrás do globo. É esse 180 graus aqui, ó. Tá? Então, aqui vai dar não tem nenhum aqui que passa no meio. Nenhuma ilha que passa no meio. Que vai estar nos dois horários diferentes, não tem. A ilha de Fiji, ela passa bem pertinho. Mas ela não está no meio, tá? Não passa ali, a linha não passa em cima dela. É como se você pegasse o globo e visse atrás dele. Tem o meridiano, atrás do globo tem o mesmo meridiano, não é? Só que a gente chama de antimeridiano. E a gente sempre começa a contar desse aqui da frente, que é aquele que está bem no meio ali, que corta se não me engano, ele corta a África, né? Deixa eu ver se tem um mapa mundo aqui. Acho que nem tem, né? Aqui, ó, ele pega aqui o meridiano de Greenwich, tá lá na página 10, tem esse mapa aqui, que dá pra gente ver mais ou menos, ó. Meridiano de Greenwich, tá aqui, ó, ele corta um pedaço da África, tá? Lá, quando você vai virar o globo, vai estar os 180 graus pra cá, ó. Vai estar lá atrás já, ó. Bom, vamos lá. Essa parte de horas aqui, você tem que sentar e entender, tá, gente? Isso aqui foi matéria nossa do 6º ano. Não sei se vocês se recordam. Eu sei porque, né? Tá no meu dia a dia, né? Depois, lá embaixo, ele fala o seguinte, ó. Apesar da importância, sobretudo cultural, dos povos das diversas ilhas da Oceania, sem dúvida, Austrália e Nova Zelândia são os principais países do continente, principalmente sob o ponto de vista econômico. Por esse motivo, vamos dar ênfase a algumas características demográficas desses 2 países. Gente, é só a título de curiosidade, para vocês saberem, a Nova Zelândia foi o país do planeta que mais conseguiu controlar a Covid-19, tá? Foi a que menos teve casos no planeta inteiro. No começo, né, o ano passado, no começo da pandemia, eu acho que, eu não sei se ela é presidente de lá, é uma moça, não sei se ela é presidente ou se ela é primeira-ministra, eu não sei como que é. O que ela fez? Ela fechou o país, tá? É lockdown mesmo lá. O que é isso? Fechou tudo, não é esses lockdown meia boca que a gente tem aqui no Brasil, tá? Porque, nunca vi, né, fazer lockdown de fechar só de noite, se de dia é o que mais tem circulação de pessoas. Então, assim, e com isso, foi duro para a população? Foi duro para a população. Ficar, né, 15 dias, gente, todo mundo trancado dentro de casa. Só que ela conseguiu, tá? Há muito tempo depois, meses depois, que foi ter, acho que 1 ou 2 casos no país inteiro, tá? Então, assim, ela foi a pessoa que mais teve sucesso aí no planeta, no controle da Covid-19, tá? Foi essa moça, eu não sei se ela é presidente ou se ela é primeira-ministra, deixa eu ver aqui.
ver se ela é presidente. Ah, ela é primeira-ministra. Ó, tem uma reportagem aqui que fala aqui um pedacinho sobre ela. Só vou ler só vou ler o título, tá? Coronavírus. Primeira-ministra da Nova Zelândia dá aula de como governar em meio ao caos. Só para vocês terem uma noção, aqui tem uma foto dela. Vou compartilhar aqui a tela para vocês virem. E aqui o pessoal, se quiser vir aqui dar uma olhada, deixa eu só voltar aqui, peraí, para vocês virem quem que é essa moça aí. Ela é moça, tá, gente? Ela é jovem. Ela é jovem. E tem, assim, uma visão fantástica. Ó, vem aqui para vocês verem ela. Quem quiser ver, essa moça aí, ó, tá? Então, assim, ela, realmente, essa mulher aí, nossa, assim, se metade do planeta tivesse seguido, né, o que ela fez, eu creio que não teria se espalhado tanto do jeito que foi, né? Fala, Adriane. Não, mas em questão das pessoas que pararam de pegar no escuro. Então, aí que tá, ó, ela conseguiu governar o país em meio ao caos. O que ela fez? Ela tinha recursos. Ela tinha recursos. Gente, eu falo assim, o Brasil daria muito para conseguir fazer essas coisas, sabia? O que acontece é que a gente tem muito político, não precisava ter tanto político igual a gente tem no Brasil, entendeu? E eles custam caro, gente. Eles custam muito caro para a gente. Por exemplo, vamos falar de um deputado, tá? Um deputado. Vou colocar aqui, ó, quanto custa um deputado? Olha só, vocês vão até se... Ó, quanto custa um deputado? Vou colocar, quanto custa, porque é dinheiro nosso, tá? Ó, cada deputado custa mais de 2 milhões por ano, tá? Só o título tá aqui, ó. Cada deputado custa mais de 2 milhões por ano. Aí ele fala aqui embaixo, o salário deles, ele fala aqui que é 33.763, tá? 33 mil reais só o salário. Aí eles têm auxílio moradia de 4 mil reais, mais um pouquinho, tá? De 4 mil reais, ou apartamento de graça para morar. Tá? Ou apartamento de graça. Então, ele escolhe, ou ele pega o auxílio moradia, ou ele vai morar de graça, sem pagar nada. Verba de 101 mil reais para contratar até 25 funcionários. Para que uma pessoa precisa de 25 funcionários para trabalhar para ele? Aí, ali, de 30 mil a 45 mil por mês para gastar com alimentação. Gente, a gente faz a compra em casa, a gente gasta lá 500, né, já tá com a corda no pescoço, para comprar comida. Aluguel de veículo e escritório, divulgação de mandato, entre outras despesas, tá? Depois ele fala assim, ó, 2 salários no primeiro mês, ou seja, no primeiro mês do mandato, ele recebe 2 salários. E no último mês da legislatura, como ajuda de custo, ele ainda recebe um ressarcimento. Gente, isso é só aqui no Brasil. Lembrando que lá na Câmara dos Deputados, vamos falar da Câmara Federal, né? Tem mais de 500. Aí você pega e multiplica, então, todo esse valor que eu falei aqui para vocês, 2 milhões, né? Por mais de 500. Olha o tanto só de deputado, fora os senadores, fora os ministros, né, que não faz nada, tá? Que mais? Aqui mesmo, né? Nos municípios tem a Câmara dos Vereadores, que também recebe um salário exorbitante, porque não faz quase nada. É diferente se você pegasse esse dinheiro todo e investisse em infraestrutura. Aí você falou, como que ela conseguiu, né, fechar por 15 dias o país dela, lá na Nova Zelândia, e não quebrar o país e ainda ajudar a população mais carente, né, que precisava de dinheiro, porque parou de trabalhar, porque lá não tem esse tipo de coisa.
não tem esses políticos. Gente, o Brasil é o país que tem os políticos mais caros do planeta. Para não fazer nada, tá? Mais caros do planeta. Então, aí você já vê onde que começa o caos, né, do sistema brasileiro, é aí. Por isso que não dá certo. Vamos lá. Aí, na página 40, a gente tem o seguinte, ó, aspectos demográficos, tá? De 2 países, então, da Austrália e da Nova Zelândia. Aí a gente tem a pirâmide etária dos 2 países na mesma época, em 2016. A população australiana corresponde a mais da metade da população da Oceania. A gente já viu, né? Tem 24 milhões, não é isso? 24,4 milhões, né? E depois ele fala da Nova Zelândia, que tem 4,7, né, milhões ali. Tanto a Austrália como a Nova Zelândia estão entre os países que apresentam os melhores indicadores sociais do mundo, o que se remete ao excelente padrão de vida da população. Observe a pirâmide etária desses 2 países, tá? Então, a gente tem aqui uma base relativamente, né, gente, uma base relativamente boa. Qual que é a base? É a parte de baixo, tá? A base da pirâmide é a parte de baixo. Então, a gente vê ali, ó, pessoas de 0 a 15 anos, mais ou menos, 15 e 19 anos, né? Eles têm uma faixa muito boa. Isso que representa o quê? Lembra que eu falei para vocês, lá quando a gente estava falando do continente europeu e depois do asiático, da previdência? Tá? Isso aqui, ó, essa base aqui não tão estreita e também não muito larga, vai ajudar na economia do país daqui a uns anos. Porque esse pessoal aqui, ó, tá saindo, então, das escolas, né, da faculdade, e já vai ingressar no mercado de trabalho. Aí já vão conseguir gerar renda, né, e, consequentemente, quando eles geram renda, eles vão gastar o dinheiro, não vão gastar? Toda vez que a gente compra alguma coisa e pede nota, a gente está contribuindo, porque a gente está pagando impostos, tá? Então, a gente está contribuindo. E a mesma coisa aqui na Nova Zelândia, olha a base deles também, como é uma base boa, tá? Então, essa estrutura, gente, deles, ela vai conseguir se segurar, e ainda que esteja nesse período de lockdown, né? Agora eles não estão mais, né, em lockdown, mas vai que a variante, eu acho que o último lugar do planeta que vai chegar uma variante vai ser lá na Nova Zelândia. E aí, a gente vê também a faixa etária de pessoal que está trabalhando, né, ó, que é aqui, vamos colocar de 20 a 24, até aqui 50, 60 anos, até aqui em cima, ou seja, essa parte mais gordinha, ó, tá? Essa parte mais gordinha. São pessoas que estão na ativa, que estão trabalhando, tá? E aí, a gente vê aqui em cima, ó, a faixa etária deles, que vai até 99, 100 anos, né, um pouquinho mais, eles conseguem segurar de boa para pagar a previdência para essas pessoas. Porque olha como que tá larga aqui, ó, no meio dela. Quer dizer o quê? Tem bastante gente trabalhando. Consequentemente, vai conseguir suprir aqui em cima, pessoal que está aposentado já, tá? Então, essa base da pirâmide deles é muito boa, tá, gente? Aí ele coloca assim, ó, como é possível perceber, a pirâmide etária dos países apresentam aspectos semelhantes entre as duas, né? Típicos de países com elevado desenvolvimento socioeconômico. Ambos têm registrado baixo crescimento populacional e elevada expectativa de vida. A cidade de Sydney, né, na Austrália, que muitos acham, né, que é a capital, né, do país, mas não é, né, a capital não é, a capital da Austrália, não é, é o principal centro urbano australiano e possui mais de 5 milhões de habitantes. Canberra, então, é a capital da Austrália, tá? Muitas pessoas acham que é Sydney, né? É porque aparece mais, né? Mas não é, tá? Então, a gente tem aí Canberra como a capital. E em 2017, apresentava 422 mil pessoas, habitantes, tá? Na Austrália, a maior parte da população se localiza nas regiões litorâneas do leste, sul e sudeste, mas também há núcleos populacionais no sudoeste e ao longo da cidade de Perth. Então, aí embaixo a gente tem uma vista aérea de Sydney
com esse, eu acho que é um teatro, tá? Se não me engano, essa estrutura muito conhecida aqui embaixo, ó, tá? Que é esse negócio aqui, acho que representa ondas, tá? Ó, isso aqui é como se fosse ondas. E um transatlântico ali, né? Imenso, né, gente? Olha só, é maior do que muitos prédios, né? Que tá ali, ó. Um transatlântico. Virando a folha, na 41, a gente tem ali, ó, o interior australiano. Lembra que eu falei para vocês que é muito seco em áreas desérticas? Olha só essa primeira foto aí, ó, tá? O interior australiano, chamado de Outback, é muito pouco povoado devido à existência de um grande deserto. Lá vivem poucos povos tradicionais e nativos aborígenes, que, em alguns casos, mantêm sua cultura tradicional. Auckland é o principal centro urbano de Nova Zelândia e apresenta quase 1,5 milhão de habitantes. Nesse país, mais de 75% da população, incluindo os povos nativos, os maoris, tá? Vive na Ilha do Norte, onde estão as principais e maiores cidades, que é Auckland e Wellington, que é a capital do país e possui 389 mil habitantes, e Hamilton, tá? Então, a gente tem aí Canberra como capital da Austrália, tá? E a gente tem Wellington como capital da Nova Zelândia, certo? Aí, agora a gente vai marcar um verdadeiro ou falso, que ele fala assim, ó, analise os gráficos da pirâmide etária, da estrutura etária ou pirâmide etária, né, da China, da Índia, da Austrália e da Nova Zelândia, e na sequência assinale, então, verdadeiro ou falso, justificando, tá, os erros. Aí ele fala o seguinte, vamos lá ler a primeira. A pirâmide da China, projetada para 2050, mostra uma base larga, resultante do final da política do filho único. Vamos lá dar uma olhada nessa pirâmide, vamos ver onde que vai estar essa pirâmide etária da... É essa daqui, né, que marca, tem a estimativa. Deixa eu ver como que ela pergunta. Para 2050. Para 2050 é a cor vermelha, né? É a linha da cor vermelha dessa pirâmide aqui, ó. Tá? Então, ali, o linhavado vermelho representa o ano de 2050. Ele fala assim, ó, mostra uma base larga. Qual que é a base da pirâmide? É a parte de baixo, né? Então, lá a projeção para 2050, ela está mostrando uma base larga. Não, né, gente? Não está mostrando. Então, aí a gente já vê que a resposta já é falsa, tá? Aí ele fala o seguinte, resultante do fim da política de filho único. Então, a gente já viu que está erradíssimo, tá? Aí, qual que vai ser a justificativa? Ele fala assim, ó, a pirâmide chinesa, vou ler aqui primeiro, tá? Peraí. A pirâmide chinesa, projetada para 2050, ainda apresenta uma base mais estreita, ou seja, com reduzido número proporcional de crianças. Então, vocês vão colocar o seguinte. A pirâmide ainda tem base estreita, tá? Ainda tem base estreita. Pessoal de casa, vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Sim? Tá. Sim, prof. Tá, então a pirâmide ainda tem uma base estreita, com número reduzido de crianças. Com número reduzido de crianças. Agora, vamos ali a segunda frase. A principal razão para as pirâmides da Índia e da Austrália serem praticamente idênticas diz respeito ao fato de seus territórios, de que seus territórios são muito extensos. Ó, a razão
as pirâmides da Índia e Austrália serem praticamente idênticas diz respeito ao fato de que seus territórios são muito extensos? Acho que isso não tem muita coisa a ver, não. Acho que Vamos não dar uma tem olhada lá na pirâmide da Índia. Deixa eu ver se eu acho. Sim, professora. Verdadeiro. Onde que ela tá, a pirâmide da Índia? Página 36, professora. 36? Apostila. Ah, obrigado, tá. Vamos lá. Ah, ele tem uma base bem larga, não é isso? Enquanto da Austrália não é tão larga assim. Aí, deixa eu ver o que mais que ele fala assim. Ele quer dizer que essa base muito larga, ou relativamente igual das duas, parecida, tem a ver com o fato do território dos dois países ser muito grande, ser muito extenso. Isso tem a ver com com o total dessa base? O que vocês acham? Acho que não. Hã? Gente, olha só, as pirâmides, elas podem até ser um pouquinho parecidas. Pouquinha coisa, né? Pouquinho. Mas não tem nada a ver com território. Não tem nada a ver com território. Se fosse assim, gente, a Austrália, então, ia ter quantos habitantes por quilômetro quadrado? A gente já viu que a Índia é o segundo país mais populoso do planeta. A Austrália é grande em território? É, mas tem tudo isso de gente lá? Não, a gente viu, tem quantos? 3, né? 3 habitantes por quilômetro quadrado. Então, tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Então, ela é falsa, tá bom? Falsa. Agora, vamos descobrir o porquê. Deixa eu ver aqui, fazer um resumo, tá? Porque aqui é bem grande, peraí. É a segunda, né, professora? É a segunda, Ítalo. Deixa eu só ver aqui o que eu vou colocar na justificativa, peraí. Ah, ele fala assim da comparação das próprias pirâmides, tá? Eu vou ler o que ele fala aqui, ó. As pirâmides são muito distintas, tá? Então, ou seja, cada uma é de um jeito. Pode até ter alguma coisinha parecida, mas... aí ele fala assim, a primeira, a Austrália apresenta uma típica pirâmide de país com elevado desenvolvimento socioeconômico, que é o quê? Ela apresenta uma base larga e topo relativamente largo. Já a Índia possui uma base proporcionalmente muito maior, resultante de uma elevada taxa de fecundidade, mas que já começa a apresentar tendência de queda, e um topo proporcionalmente menor quando comparamos a forma de sua pirâmide com a da Austrália. Aí, por fim, ele fala, a extensão territorial por si só não justifica apontar semelhanças. Tá? Então, a gente pode colocar isso daí, ó. A extensão territorial, Bruno, vamos lá. Isso é na segunda, Pro? Na segunda, tá? A extensão territorial não justifica apontar semelhanças. Aqui, gente, tem muito brasileiro, né, que quer aprender o idioma inglês para falar fluentemente, né, que acaba indo para a Austrália, tá, gente, para aprender. Primeiro, porque é mais fácil você entrar naquele continente do que no continente americano, tá, e no europeu, devido aos atentados terroristas, né, que aconteceu por lá, né. Já na Austrália, é mais fácil você entrar para aprender o inglês, né? E os brasileiros gostam muito de ir para lá por causa das condições climáticas, tá, gente? Que é muito parecida com a nossa. É bem parecida. Lá ainda é um pouco mais fresco do que aqui. Porque eles estão, a maior parte, né, do continente está naquela faixa intertropical.
né? É como se fosse ali um clima parecido com a da região sul daqui do Brasil, tá? Mas tem bastante sol nos meses de verão. Então, assim, brasileiros gostam muito de ir para lá por conta disso, tá? Não sofrem tanto, né? Para ficar lá e aprender, e também, né, por causa da entrada, que é mais facilitada. Vamos lá agora na terceira frase. Os gráficos da Austrália e da Nova Zelândia são semelhantes e diferem dos gráficos da China e da Índia. Isso ocorre porque os primeiros possuem condições socioeconômicas semelhantes entre si, mas significativamente diferentes das condições chinesa e indiana. Essa resposta está correta, tá? Essa frase aí, ela está perfeitinha. Ele fala ali, né, das semelhanças entre a Austrália, Nova Zelândia e os gráficos da China e da Índia, tá? Tá certinho. E a última aí, ele fala o seguinte, ó, o formato piramidal do gráfico indiano indica que o país ainda está com elevado crescimento natural. Já o formato com o topo mais alargado da Austrália remete à elevada expectativa de vida da sua população. Também está correto, tá, gente? Ó, quanto melhor, né, a renda, educação, saúde, saneamento básico daquele local, mais expectativa de vida a pessoa vai ter, tá? E ali tem, ali no caso da Austrália. Aí, virando a folha, a gente vai falar agora dos nativos, tá, gente? Ó, a gente tem... Professora, a senhora Oi? pode repetir a primeira? A primeira é falsa. A última é verdadeira? A última é verdadeira. As Tá? duas Alguém tá últimas, com o né? microfone ligado. Então, assim, ó, as duas primeiras são falsas e as duas últimas são verdadeiras. Tá. Certo? Alguém quer que eu repita? Bem, fala, Danizão. Ontem teve gol do Ribamar? Ah, eu não tô ouvindo. Só a primeira, Tá com o professora, para a senhora microfone repetir. ligado, professora. Ah, você quer que eu repita a justificativa da primeira? Isso. Ô, Adriene, fala para mim aí, essa aqui é a gente aqui, eu diminuí aqui na hora, então eu não lembro mais o que eu falei. Fala para mim, Adriene. A primeira. Peraí. A pirâmide ainda tem, é isso? Tá, peraí só um pouquinho. A pirâmide ainda tem... Base estreita. A pirâmide ainda tem base estreita. Com número reduzido de crianças, tá? Professor, as duas últimas são verdadeiras? As duas últimas são verdadeiras, tá? Obrigado, prof. Posso seguir agora? Pode. Tá. Então, aí, agora a gente vai falar dos povos nativos, tá, gente? Assim como a gente tem os nossos indígenas, né? Que são os povos nativos aqui no Brasil. Ai, peraí. Aquela pelezinha, A gente tem os aborígenes, tá? Os papuas e os maores, lá na Oceania, tá bom? São todos povos distintos, tá, gente? Mas são povos nativos, cada uma de uma região. Então, a gente vai falar ali, ó, quando falamos em diferentes povos, logo podemos imaginar diversas formas de sociedades, com hábitos e costumes próprios. Como mencionamos antes, muitos desses costumes estão atrelados justamente às condições e peculiaridades dos locais onde tais sociedades se desenvolvem. Alguns ambientes oferecem condições severas, outros são mais propícios. Dentre os povos, em ambos, nosso planeta registra marcas de povos mais com forte identidade e vínculo com os seus lugares. Dentre os povos oceânicos que se desenvolveram e formaram sociedades nas mais diversas e adversas situações
podemos destacar os aborígenes australianos, os papuas da Nova Guiné e os maores neozelandeses, tá? Então, a gente tem aí como que eu falo? Esqueci a palavra. 3 povos nativos, tá? De locais diferentes. Então, tem aborígenes na Austrália, os papuas na Papua Nova Guiné e os maores na Nova Zelândia, tá? Então, a gente tem esses 3 aí. Os aborígenes, então, a gente já sabe que eles são da Austrália, né? Vivem principalmente na Austrália, mas também são encontrados em algumas ilhas próximas. A origem desse povo se deve, muito possivelmente, a grupos que migraram do continente asiático há cerca de 40 mil anos. Naquele período, algumas dessas ilhas eram ligadas por extensas faixas de terra, tal qual uma ponte entre a Austrália e seus vizinhos. Mas com a inundação dessas passagens, acabaram por adquirir características diferentes dos seus ancestrais, em virtude do isolamento a que foram submetidos. Tanto os papuas como os aborígenes tiveram, portanto, uma origem ancestral em comum, mas os papuas se desenvolveram mais que seus vizinhos aborígenes. Uma das explicações para isso está no fato de que os aborígenes se mantiveram por milênios como caçadores e coletores. Os papuas praticavam a agricultura, o que colaborou para o melhor desenvolvimento do seu povo. As causas para a diferença no desenvolvimento entre os papuas e os aborígenes ainda são imprecisas, mas um dos diversos fatores a se considerar pode estar ligado à variação climática. Os papuas viviam na ilha da Nova Guiné, onde o clima é predominantemente quente e úmido. Já os aborígenes do Outback viviam em uma região seca. Tais aspectos podem ter favorecido o desenvolvimento da agricultura pelos papuas, tá? Então, aqui a gente tem ali, ó, os aborígenes, né, os papuas, tá? Desculpa, aborígenes não, né, os papuas. Provavelmente deve ser alguma festa típica deles, né? E aqui a gente vê as pinturas tradicionais, então, deles aí. A gente tem aqui do outro lado, no olhar geográfico, mas a gente não vai fazer, né? Porque a gente teria que construir um bumerangue, né? Aí ele fala ali da origem, né? Para a gente fazer uma pesquisa da origem do bumerangue e fazer um bumerangue. Mas pô, a gente está impossibilitado, né, gente, de fazer. A não ser que alguém queira fazer aí em casa e mostrar para a gente depois, tá? Ele fala ali, ó, possivelmente você já deve ter ouvido falar sobre o bumerangue, né? Aí ele fala, faça uma breve pesquisa a respeito desse objeto que era utilizado originalmente como instrumento de caça. Depois, faça um pequeno cartaz com imagens de diferentes tipos de bumerangues e algumas informações de sua pesquisa, com foco na Austrália e no povo aborígene. Com auxílio do professor, pesquise sobre vídeos e tutoriais relativos e como fazer um bumerangue artesanal com materiais simples, como potes de plástico, entre outros elementos. E caso seja possível, procure uma área coberta no pátio do colégio e, sob orientação do professor, divirta-se arremessando os seus bumerangues, tá? Então, assim, a gente poderia fazer, se a gente estivesse, né, em outras situações, e daí a gente teria que se reunir em grupos, né, para poder fazer, mas, então... Todos teriam que se afastar quando uma pessoa fosse jogar um bumerangue. Oi? E quando alguém jogasse um bumerangue, a pessoa teria que se afastar, professora. Na verdade, o bumerangue, gente, ele tem que ir e voltar para você, né? Não é igual aqueles pratos que a gente joga pro cachorro, né? Que vai e o cachorro pega no ar. Não, né? O bumerangue, ele tem que ir e voltar. Isso se chama frisbee, professora. Frisbee. Esse negócio aí. Eu tenho um frisbee. Um frisbee. Mas tem mês que ele volta, professor. Lá em casa não ia dar certo, porque minhas cachorras iam pensar que eu ia pôr comida para elas, né? Ia pegar e acabar com o prato.
Mas, gente, o intuito do bumerangue é esse, tá? É conhecer, então, um pouquinho da história dele, falar ali, né? E vocês iriam ver que eles eram, né, artigos de caça lá dos aborígenes que vivem ainda na Austrália, tá? E a gente teria que fazer isso e demonstrar, né? Mas é como a gente está em outra época, não dá. Outro dia, não sei se vocês sabem não tem uma loja chamada Alemão, lá no centro, que vende um monte de coisa lá? De queijo, né, essas coisas. Lá na esquina, eu vi um rapaz vendendo bumerangue. Ele que fez uns bumerangues bem legal. E assim, eu não sei que material que é aquele que ele fez, gente. Mas eram bonitinhos, desse tamanho assim, ó, o bumerangue que ele fez. Mas era muito caro, 10 cada um. Aí eu falei, nossa, pra que eu vou usar isso, né? Pensei assim, pra que eu vou usar? Não vou gastar 10 não. Aí acabei que eu não comprei. Mas eu vi ele vendendo lá, ele não era daqui do Brasil, não. Ele falava bem enrolado. Agora eu não sei de onde que ele veio. Vamos lá, agora a gente vai falar dos maoris, tá? Os maoris são outro povo de forte influência na Oceania, principalmente na Nova Zelândia. Como ocorre com muitos grupos nativos ao redor do planeta, os maoris já sofreram muitas perdas populacionais e territoriais e hoje se esforçam para manter suas tradições. Observe o mapa a seguir que mostra as perdas territoriais desse povo. Embora Nova Zelândia seja um país com grande preservação ambiental, é possível refletir que, com a colonização do país e as perdas territoriais maoris, naturalmente aumentaram as pressões sobre o ambiente físico-natural neozelandês, tá? Então, a gente tem ali, olha só, gente, eles perderam quase tudo, né? Vocês dão uma olhada aí o que restou, né? Nos dois mapas aí deles. Um em 1860, o primeiro ali, a gente viu que tinha muita terra dele, né? Muito território, que tá em roxo ali. E aí, depois, no ano de 2000, a gente já viu como que eles perderam o território, hein? Nossa, isso é ruim para a cultura, né? Porque além da perda do território, eles vão perdendo a tradição, as tradições, né, deles, né? Eles vão perdendo seu espaço, vão sendo obrigados a sair daquele território dele e migrar para a cidade. A gente sabe que quando eles sofrem a influência da sociedade, eles vão acabando deixando de lado os costumes deles, né? A gente vê muito isso aqui também. E aí, isso aí é péssimo, né, gente, para eles, tá? É que a gente não sabe também ali quantos mais ou menos ainda restaram, né? Quantos remanescentes ainda restaram desse povo maori. Aí ele fala ali, ó, o maori, idioma do povo homônimo, é uma das línguas austronésias. Esse grupo de línguas inclui uma vasta região que abrange desde o sudeste asiático até grande parte das ilhas da Oceania, seja da Polinésia, Micronésia, bem como da Melanésia. A gente vai ver daqui a pouco essa regionalização das ilhas aí, tá? Assim como os papuas, os maoris eram povos agricultores, habilidosos e com maior propensão à guerra. Em muitos casos, assimilavam facilmente povos rivais, como os moriores, que eram basicamente coletores e caçadores, tá? Aí a gente tem a nossa última atividade aí, a última página, né? Nossa, tá muito cedo, vai dar pra gente fazer outras coisas. Gente, esse povo maori, depois eu vou passar para vocês um vídeo que eles têm, eu acho que é futebol, eu não sei se é futebol americano. Futebol americano? Como que chama uma outra também que é assim de contato? Acho que é futebol americano. Que eles jogam a bola num quadrado lá no alto. É isso? Sim, é futebol americano. É futebol americano, professor. É futebol americano? Então, acho que é esse mesmo, tá? Não, é outro, é rugby. Não é isso? Rugby. Eles têm esses campeonatos de rugby. Aqui no Brasil a gente não tem muito, né? Aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem um time de rugby, que eu me recordo que até quem treinava era um professor lá do SESC, professor de educação física lá do SESC.
ele treinava o pessoal de rugby, e uma vez eu até fui lá num polo esportivo assistir o jogo, que era daqui do Mato Grosso do Sul contra o pessoal lá de Cuiabá, do Mato Grosso. Só que aí, meu Deus, era uma coisa tão violenta que eu fui embora. Eles se chocavam muito, sabe? Assim, eu fiquei, ai, meu Deus, começou a me dar desespero, aí eu fui embora. Eles têm esses jogos típicos aí de rugby, lá para eles é muito comum, é como se fosse futebol aqui, né, pra gente. Para eles têm o rugby. E a seleção da Nova Zelândia, eles fazem esse ritual, é um ritual de luta antes dos jogos. Por exemplo, não tem quando entra, né, os dois times em campo? Aí um time se apresenta, não é isso? Toca o hino e tal, e aí depois entra o outro também se apresenta, toca o hino, né? Eles fazem isso. Então, na apresentação de um de outro, eles se apresentam igual o jogo americano, igual o jogo de futebol americano. Entra um time aqui e o outro entra, ele fica um na frente do outro. E aí, essa seleção, eles, lá da Nova Zelândia, eles fazem, então, esse ritual, é uma dança, né? É um ritual de guerra, com gritos de guerra, com gestos de guerra, para poder inibir o adversário. Isso antes do jogo. E a maioria das vezes dá certo. Tá? Então, assim, depois eu vou procurar esse vídeo para vocês virem. Tem no YouTube também, tá? É um ritual maori que os jogadores, então, ali da seleção de rugby fazem. É muito bacana. Aí, vamos lá na hora do estudo. Na página 44, ele fala assim, ó, as imagens de satélite a seguir captaram algumas regiões do mundo à noite. Olha isso, que legal. No ano de 2012, tá? Observe as imagens, observe-as e responda as questões. Caso necessite, consulte, né, o mapa político das páginas 24, 30 e 38 do livro. Ele fala ali, ó, imagens de satélites noturnas mostram áreas iluminadas, nos fornecem que tipo de informação? A gente vê aqui alguns mapas, né? Eu já estou percebendo um aqui, ó. A letra B é a Austrália mesmo, né? Que é o formato dela ali, ó. Tá? Ou seja, essas fotos foram tiradas no escuro, né? Do espaço, quando nesses locais estava à noite. A gente sabe que a Terra ela faz, então, um sistema de rotação, mas a gente tem os satélites que ficam ali parados, tá? Então, quando virou, né, acabou a luz do Sol e o planeta foi virando, ali escureceu. E eles conseguiram, então, tirar essa foto de lá, olha que incrível, né? Do espaço, mostrando algumas luzinhas, onde estava tudo escuro. O que ele quer dizer com essa parte iluminada? Essa parte que está iluminada de noite. Tá? Então, é isso que ele está falando, ó. Imagens de satélites noturnas mostrando áreas iluminadas nos fornecem que tipo de informação? O que eles quiseram passar para a gente, né? O que ele está mostrando aqui nessa imagem? Deixa eu ver aqui onde que eu coloquei. Acho que aqui, hora do estudo. Gente, então vamos lá, ó. Vai ficar um pouquinho extensa, tá? Mas eu tentei, eu juro que eu tentei, tá? Olha aqui, ó, no meu caderno. Tá? É muito, tá? Então, assim, vai ficar um pouco menor. Coloquem aí, na letra A, então, coloca assim, ó. O pessoal de casa já tá vendo aí na tela. Algumas áreas escuras. Podem conter em relativo, acho que é um relativo, peraí.
tá? Podem conter um relativo contingente populacional. Vírgula, como é o caso da Coreia do Norte. Populacional, vírgula, como é o caso da Coreia do Norte, vírgula, cuja limitação econômica, cuja limitação econômica e tecnológica faz com que, não, faz com que aqui também, ó, meu Deus do céu, hein? Tem palavra aqui. Faz com que não possamos observar áreas iluminadas. Meu Deus. Observar áreas iluminadas, ponto na mesma linha. Contudo, vírgula, as áreas mais escuras, estão associadas a craseado, tá? Em crase, a baixa densidade populacional, e menor desenvolvimento econômico. Ponto final. E menor desenvolvimento econômico. Deixa eu ver aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui atrás. Peraí. Não sei se eu acho. Mas ela não aparece aqui, né? Aqui nesse mapa não dá pra gente ver a Coreia do Norte, tá? Mas olha só. Aqui, vamos por partes, né? Nesse primeiro mapa que está mostrando aqui, ó, aqui a gente está vendo que é a Índia, né? Ó, o formato da Índia aqui, tá? Aqui em cima é a China, ó. A Coreia estaria aqui, a Coreia do Norte, bem aqui no cantinho, não dá para ver, tá? Esse daqui é da Austrália.
A gente já sabe que a Austrália, então, ela não é tão populosa, né? Ele tem só 3 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é lógico que vai ter muitas áreas que não vai estar iluminada. Quer dizer o quê? Que estão ali naquele local, não tem população, tá? Então, essas áreas mais escuras aqui, é o que a gente percebeu, é porque não tem ninguém morando lá, tá? Então, se tivesse mais, né, pessoas, a gente conseguiria observar, porque à noite as pessoas tendem a deixar a luz ligada, não é isso? Até na hora de dormir, tá? Então, aqui, ó, esses pontinhos, mais clarinho que a gente tá vendo, então, que é o quê? Pessoas que têm, o local que tem mais pessoas ali, certo? Da Coreia do Norte, que ele falou aqui na resposta, que a gente sabe que tudo lá é muito limitado. Não sei se o uso de energia também seja. Não tenho essa informação para falar para vocês, tá? Por exemplo, tem o toque, 10 horas da noite, desliga tudo. Porque lá vocês sabem que o governo, ele controla tudo, né? Controla tudo. O que você assiste na TV, o que você ouve no rádio, o seu modo de vestir, o seu modo de cortar o cabelo, tudo, tá? Então, assim, a gente sabe que é muito limitado o acesso das pessoas a certas coisas, né? Então, por isso, ele deve ter falado isso daqui, tá? Na resposta. Eu não tenho essa informação para falar para vocês se lá tem esse toque de recolher, vamos falar assim, tá? Na questão 2, na letra B, né? Desculpa. Letra B. Nesta imagem, a Oceania fica destacada, parte da Austrália e da Nova Zelândia. Nossa, eu só enxergo a Austrália aqui. Onde estão as áreas de maior luminosidade em cada um desses países? Tá? Ele está perguntando. Nossa, eu não enxergo a Nova Zelândia. Caracas, então vamos lá. Essa aqui vai ficar um pouquinho mais curta, tá, gente? Na Nova Zelândia, na letra B, na Nova Zelândia, merecem destaque a costa leste e o norte do país. Na Nova Zelândia, merecem destaque a costa leste e o norte do país. Ponto, mesma linha. Na Austrália, é possível observar, alguns pontos da costa leste e sul, vírgula, principalmente, vírgula, além do centro-oeste, principalmente, vírgula, além do centro-oeste. Essa, então, é a resposta da letra B, tá? Aí, depois ele traz mais umas informações aqui na minha resposta, que ele fala, assim, que essas imagens foram captadas pela NASA no ano de 2012, em um período de grande seca na região, tá? No final de 2012. Aí ele fala assim, que o destaque, ele ainda fala as cidades, ó. O destaque da iluminação ocorre em grandes centros urbanos como Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide e Perth, tá? Essas são as cidades australianas que está mostrando ali que estão bem iluminadas. Na letra C, ele fala o seguinte, a imagem
de satélite a seguir abrange uma considerável área do nosso planeta, com destaque para a Península Arábica, mais à esquerda, e a Índia, mais à direita. Também é possível ser observado um trecho da África na extremidade esquerda, com uma iluminação que parece serpentear, tá? Algo. O que seria essa serpentear aí? Na onde que tá isso, Pro? Ó, bem aqui nesse cantinho, ó. Aqui é a Índia, que ele tá falando. Aqui é a Península Arábica, tá? E aqui, ó, tá vendo esse serpentear aqui, ó, é na África, tá? Aqui embaixo já é o continente africano. Olha o continente africano, como que a maioria é tudo apagado, né? Mas se destaca aqui, ó, nesse pequenino aqui, ó, que ele serpenteia. O que que é isso aqui, será? Tá? Parte do curso do Rio Nilo, letra C, parte do curso do Rio Nilo, e do delta do Nilo, vírgula, Delta minúsculo. maiúsculo, delta do Nilo, vírgula, estão mais iluminadas, por causa da sua importância, para o desenvolvimento da região. Gente, ali nessa parte do delta do Rio Nilo, é onde tudo começou a se formar, a civilização, tá? Por quê? Porque se eles estavam, eles não eram mais nômades, né? Ou seja, não ficavam vagando de um lugar para o outro procurando comida e água, eles precisavam do quê para poder, então, plantar? Da água. E eles encontraram, então, ali, as margens do Rio Nilo, tá? Então, por isso que essa parte, ela parece bem mais iluminada. Porque está rodeado, né, gente? O Rio Nilo está rodeado ali de propriedades, né? Casas, residências, indústrias, tá bom? Ao redor dele. Já aconteceu. Desde os povos antigos, tá? Desde os povos antigos. Questão D, né? Agora? D. Aqui eu já coloquei as duas juntas aí, ó. Na D, ele fala assim, você estudou que Israel é um dos países com mais elevada densidade demográfica da Ásia, localize-o no mapa e circule-o, tá? Aí aqui, ele colocou assim para mim, escrevam aí, ó, por favor. Israel está bem destacado. Israel está bem destacado. A nordeste do delta do Nilo. Gente, essa parte aqui, ó. A gente já viu que aqui é o delta do Nilo, né? Aqui é o delta do Nilo, essa partezinha aqui com a maior concentração. Ele vai estar bem aqui, ó. Tá? Vai estar bem aqui. Então, Israel está bem destacado a nordeste do delta do Nilo, tá? Essa é a letra D. A última, ele fala o seguinte, a Índia apresenta a segunda maior população mundial. Analise sua imagem e escreva sobre as regiões do país que apresentam maiores áreas luminosas, tá? Então, vamos lá.
A Índia destaca-se pelos pontos luminosos. A Índia destaca-se pelos pontos luminosos. Pontos luminosos que abrangem seus grandes centros urbanos, vírgula. O pessoal lá de casa tá vendo? Eu vou escrever o nome de algumas cidades aqui, tá? Vou marcar. Grandes centros urbanos, vírgula, como a capital, Nova Delhi. Minhas canetas tá tudo tão ruim, tudo sem tinta. Nova Delhi. Nova Delhi, vírgula, ao centro. Nova Delhi ao centro, vírgula, Calcutá a leste. Calcutá a leste, vírgula, Mumbai a oeste. Vírgula, Bangalore no centro-sul. Bangalore no centro-sul. Entre outros, tá? Entre outros. Vamos ver se eu pego o tinta para encher aqui minhas canetas. Bom, gente, terminamos, tá? Ficou dúvidas sobre os polos oceânicos? Professora. Alguma coisa? Professora. Sim. É Mumbai a oeste e... Ah, tá. Eu vou voltar lá para você, peraí. Obrigada. De nada. Certo? Meninos, eu não sei se vocês ouviram falar alguma coisa. Eu li uma notícia que ontem eu não assisti no jornal. Mas vocês ouviram falar que o prefeito vai antecipar os feriados? Pronto, prof. Sim, professora. Eu também vi isso, prof. Lá em São Paulo, eles vão antecipar feriados o ano 5 todo. feriados, pelo visto. Ele vai antecipar tudo, professora. Vai fechar a cidade, né? Semana que vem. Segunda, sexta. Vai ter também lockdown, professora, total. Você ficou sabendo? Aí vai voltar tudo um dia antes da Páscoa. No mês de abril mesmo, a gente tem 2 feriados, né? Eu só não me recordo quais são. A Páscoa e... Não, Páscoa no domingo. Sexta-feira Santa e 21 de abril, né, Tiradentes? A gente teria 2. Aí já vai antecipar. Não vai, aí lá em abril a gente não vai ter esse feriado.
Aí depois tem qual? Em maio, 1º de maio, Dia do Trabalho. Eu acho que eu recebi alguma coisa aqui. Não, tem até de novembro, filho. Até de novembro que eles fizeram. Ai, na onde que foi que eu recebi ontem alguém? Acho que foi aqui. Caraca, Bruto, ainda tá em novembro. Aqui, ó. Achei que você ia até setembro. 21 de abril, Tiradentes. Corpus Christi, 3/6. Aniversário de Campo Grande, 26/8. Independência do Brasil, 7 de setembro. E Proclamação da República, 15 de novembro. Esses são os feriados que ele quer colocar a partir do dia 22. Ou seja, quando for lá nessas datas, que daí a gente teria, né, esse feriado, a gente não vai ter. Ele vai ser antecipado. Por que ele está fazendo isso, gente? Porque está essa guerra, né, no comércio em geral, né, não é só aqui, não. No Brasil inteiro está assim. Porque os comerciantes, se eles fecharem as portas, eles não vão estar ganhando. Tanto os donos das lojas quanto os empregados, porque vendedor de loja ganha comissão. Não é salário fixo. Eles ganham comissão, eles precisam vender, né? E aí, esses dias de feriado não abriria, entendeu? Eles não iam abrir a loja. Então, o que eles estão fazendo? Para ninguém sair no prejuízo, eles estão antecipando. Aí vai chegar lá naquele feriado, que era o dia mesmo, eles vão estar trabalhando normal. Então, eles estão fazendo isso para ver se a gente não sai perdendo, eles não saem perdendo. Porque que nem eu ouvi uma pessoa falar outro dia, né? Falei assim, nossa, é fácil você querer o lockdown, né? É tão fácil querer que tudo pare. É muito fácil para quem é concursado, entendeu? Para quem é servidor público. Porque parando ou não parando, ele está recebendo do mesmo jeito. Agora, e essas pessoas que precisam da venda? Que é a grande maioria, que é o terceiro setor da economia. Precisa, né? De qualquer jeito precisa sair na rua para poder ganhar seu ganha-pão, né? Receber o ganha-pão. Então, é isso que é essa discussão que tá em andamento, entendeu? Então, assim, é difícil você... Por um lado, a gente quer que feche, porque tá demais, né, gente? Aqui em Campo Grande, já está mais de 100% os leitos. Como assim mais de 100%? Não existe. Existe, por quê? Porque a própria Santa Casa e o Hospital Regional não estão mais fazendo nenhum tipo de cirurgia. Por exemplo, tinha cirurgia marcada para tal dia, cancelou aquela cirurgia. Por quê? Porque aquele centro cirúrgico está sendo usado como UTI. Entendeu? Porque no ambiente mesmo, onde é para ter os leitos de UTI, não tem mais. Está tudo ocupado. Então, o que eles fizeram? Eles abriram outro local dentro do hospital para atender esse pessoal que está indo, né, crítico para lá de Covid, né? Então, eles ampliaram os leitos. E aí, então, eles sacrificaram uma parte, né, que é o que? As cirurgias, que eles chamam de cirurgias eletivas, já estavam marcadas e agora foi desmarcada, né? E aí, para poder atender o pessoal que está de UTI, não tem mais vaga. Então, e assim, o povo não está tendo consciência, gente. Não tem, não adianta. E aí, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o que pode. Ninguém depois vai poder chegar e falar assim, é culpa dele. Entendeu? Um monte de gente que morreu é culpa dele. Não é, a gente está vendo que não é, está fazendo de tudo, né? Então, essa culpa aí, ele não vai poder carregar. Tenta mais. Agora, a gente tem que esperar. Eu não sei como que vai ser, né, aqui, tal, não sei como que vai ser, mas... Campo Grande tá na cor cinza, né, professora? Que é o extremo.